Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos, Minas Gerais. No Alô Doutor de hoje, eu converso com o diretor técnico do Complexo de Saúde São João de Deus, Eduardo Matar. Nós vamos falar sobre o coronavírus, as últimas notícias do Covid-19. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Olá, muito boa tarde para você que está conosco aqui no Alô Doutor, aqui na nossa TV Alterosa, nesta comunicação regional para 61 cidades da nossa região. O programa que acampa e leva informação de qualidade para 1,5 milhão de telespectadores em toda a nossa região. E sempre com audiência comprovada pelo Ibope, com a pesquisa Ibope, que avalia anualmente a audiência da maior vitrine da saúde em toda a nossa região. Hoje estamos recebendo aqui com todo prazer a presença do diretor técnico do Complexo de Saúde São João de Deus, Dr. Eduardo Matar, um amigo de longa data e que tem essa grande responsabilidade de estar lhe coordenando a equipe técnica, a equipe de médicos do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Nós vamos falar sobre o coronavírus, o Covid-19, as últimas notícias e informações que envolvem a maior porta aberta para o SUS na região, que é o São João de Deus, não é? E a gente fica feliz em ter a sua audiência, a sua companhia, não só em Divinópolis, em 61 cidades da nossa região, repito aqui, não é? Nós temos também as notícias do mundo, vamos dar um giro nos Estados Unidos, em Israel e também na Itália, com amigos, parceiros do programa Alô Doutor, que enviam notícias desses diferentes países. O que esses países também estão vivendo com o coronavírus e que nós não queremos viver certamente, não é isso, doutor Eduardo? Nosso muito boa tarde, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Você é um grande amigo e parceiro. Boa tarde, Davi, boa tarde, telespectador. É sempre um grande prazer estar aqui falando com vocês e esclarecendo dúvidas e mostrando o trabalho intenso que nós, do Complexo de Saúde São João de Deus, estamos fazendo no enfrentamento dessa pandemia do coronavírus. Você está bem à vontade, né? Apesar dos problemas, a gente tem que manter a calma, né, nesses momentos de estresse. Eu fico feliz por vocês terem escolhido o programa para essa comunicação regional, para essa busca, né, de uma informação precisa, importante, ética para os nossos telespectadores aqui pelo SBT. Eu que agradeço e agradeço sempre a oportunidade de poder estar falando aqui com vocês e os nossos telespectadores. Muito bem. Doutor Eduardo, nós sabemos aí da situação, né? Estamos acompanhando, pelo menos há 30 dias, o desenrolar de toda a situação, né? Há motivo para tanto alarme, para tanta preocupação, no seu ponto de vista? Bom, Davi, eu vejo que sim, a gente tem que se preocupar com esse problema dessa pandemia mundial, principalmente considerando que já aconteceu problemas terríveis em alguns países, né? A saber, China, especialmente Itália, aí,
nossos primos latinos, né, têm passado sérios problemas com a relação de coronavírus, casos graves e falta de leitos hospitalares para atendimento desses casos. Então eu vejo que é sim um motivo de preocupação, com certeza tem efeitos colaterais nessas medidas todas que o governo tem tomado, a gente sabe disso, mas é para o bem-estar e a saúde da população. Tá. A grande dúvida de nós mineiros, né, é como está a situação dos casos do coronavírus em Divinópolis e em Minas Gerais hoje? Até o momento, né, eu falo agora até o dia 25, que nós temos apenas um caso em Divinópolis, mas temos mais de 2.000 casos notificados e muitos casos, especialmente em Belo Horizonte, expandindo rapidamente. Até o momento nós temos um caso... 2.000 casos em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Né? Em Divinópolis temos mais de 100 casos notificados, estão muitos casos sendo notificados. E a gente casos espera... notificados suspeitos, como sem confirmação. Suspeitos, né? A confirmação nós temos de 1 e até o momento que eu tenho informação de 10 casos do hospital que foram descartados, né? São exames que já tiveram resultado negativo. Tem uma série ainda de pacientes que têm exames, em torno de 50, 60, que têm exames aguardando o resultado, porque os resultados do teste do governo estão demorando muito. Tá. Esse caso confirmado é o da Adriana, que veio da Itália? Sim, é o da Adriana. A Adriana conversou conosco semana passada aqui no programa, doutor Muito Eduardo, interessante. de forma exclusiva. Eu quero então mandar um abraço para ela, porque ela assiste o programa, acompanhou o programa. E, Adriana, muito obrigado pela sua participação, por aquela entrevista que foi uma audiência incrível, não só em Divinópolis, mas em toda a região. Nós tivemos notícia dessa repercussão, desse caso que foi o primeiro de Minas Gerais. Sim, foi o primeiro. Até o momento, oficialmente, temos apenas o caso dela. Nós ficamos sabendo talvez de alguns casos que foram coletados em laboratórios particulares, que têm exames positivos, mas oficialmente, na estatística da Secretaria Estadual, continuamos apenas com um caso confirmado. Doutor Eduardo, uma situação importante de nós falarmos também. Tem muitos divinopolitanos que estão fazendo exames em laboratórios de Belo Horizonte. Isso é preocupante? O que você traria de informação com relação a isso? Sim, é preocupante porque esses casos cuja pessoa procura os laboratórios da rede privada de saúde, às vezes eles são subnotificados. Nem todos esses casos são contabilizados pelos órgãos oficiais. Então, é possível sim que nós tenhamos outros casos aí confirmados na cidade, mas que não estão sendo contabilizados pela Secretaria de Saúde. A sua expectativa é o quê? Você poderia falar sem precisar a sua estimativa? Que nós podemos ter aí pelo menos uns 10 casos, ainda assim uma confirmação oficial de Divinópolis, de pessoas que estão fazendo esses exames, por exemplo, em outro laboratório em Belo Horizonte? Eu percebo que é difícil de falar um número exato, né? A gente não tem certeza, mas é sabido aí, dentre os médicos, que existem sim exames positivos de pacientes que saíram da cidade, foram coletar em outras cidades, né? Tem gente que coletou exame em Belo Horizonte, tem gente que mandou exame para São Paulo por iniciativa própria e muitas vezes a gente sabe que essa doença pode ter poucos sintomas, né? Então, é muito provável que o vírus esteja realmente circulando na cidade nesse momento. Ok. Nós temos aqui perguntas, né, que também de toda a região, depois nós vamos te passar. Eu gostaria que você falasse como que os profissionais médicos e demais da equipe multiprofissional, né, do nosso complexo, eles estão se protegendo do coronavírus. Como é que trabalha a sua equipe? São mais de 300 médicos, cerca de 300 médicos? Hoje o Complexo Saúde tem 1.500 colaboradores, mais de 300 médicos, em torno de 60 residentes. E nesse momento o que a gente tenta fazer ao máximo é proteger o nosso profissional, né? Então, tanto a equipe médica, enfermagem, fisioterapia que lida diretamente com o paciente com suspeição, eles têm que utilizar uma série de equipamentos de proteção. Infelizmente, esses equipamentos estão super inflacionados, está super difícil de adquirir, mas a gente ainda assim, conseguindo com várias parcerias, estão uma série de empresas se mobilizando para doar material de equipamentos de proteção para o hospital, a gente tem conseguido oferecer segurança para o nosso colaborador atender os casos suspeitos, com óculos, máscaras, capotes. Ok. Eu queria que você falasse também sobre essa questão, como é que o hospital, né, ele sofre com essa questão do isolamento social. Isso é realmente importante, apesar que
o hospital continua funcionando, né, diferente de várias outras empresas que a gente sabe que realmente tem que fechar as portas e não consegue trabalhar. O hospital funciona, mas uma série de serviços essenciais para o hospital também são difíceis de serem mantidos nesse contexto de isolamento social, de lockdown, né, das pessoas. Então, o hospital hoje passa uma série de dificuldades de aquisição de insumos, entrega de materiais realmente compras, a logística está complicada, então a gente conta muito com a ajuda das indústrias locais, do comércio local, na sustentabilidade do hospital nesse momento. Ok. Quem precisar procurar o Hospital São João de Deus, que eu repito que é a porta aberta para a saúde na região, né? A pessoa precisa ter medo de ir ao hospital? O hospital é um local onde certamente o vírus circula. Então, nós temos tomado as melhores... Não só, né? Vários vírus. Vários, não só. É um local onde tem uma flora bacteriana e vírus que ali acontece, porque é onde a gente tem que estar preparado para tratar os pacientes. Mas a gente tem toda uma preparação, um caminho que está sendo criado exclusivo para os pacientes com suspeita de Covid-19. Esses pacientes são atendidos num local específico, com toda uma paramentação para evitar o máximo que possível a disseminação do vírus e ainda assim prestar o atendimento adequado. Muito bem, olha, nós vamos ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar com o doutor Eduardo Matar, né, que escolheu o Alô Doutor para essa comunicação em toda a nossa região. É um amigo, um parceiro de longa data, sou muito amigo do seu pai também, doutor Alfredo, né? E ele vai voltar a falar daqui a pouco sobre o coronavírus em toda a nossa região. Ele é diretor técnico do Complexo de Saúde São João de Deus, esta porta aberta para a saúde em toda a nossa região, né? Daqui a pouquinho a gente volta, então, com as participações também dos Estados Unidos, Israel e também Itália, trazendo as últimas notícias do coronavírus pelo mundo. Já já a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. São confirmados 2.281 casos até a última quarta-feira dessa semana. Este era o número, né? E nós estamos atualizando sempre esses números porque é importante nós detalharmos cada situação. Vamos ver o que traz a nossa amiga Laís Fonseca, direto dos Estados Unidos, sobre o coronavírus, mais precisamente em Boston. É com você, Laís. Olá, Davi. Boa tarde. Olá, pessoal do programa Alô Doutor. Meu nome é Laís Fonseca e eu sou empreendedora na área de saúde. E eu tô aqui falando para vocês direto de Boston para falar um pouco da situação do coronavírus. Então, aqui em Boston, aqui nos Estados Unidos, né, todas as medidas necessárias estão sendo feitas. A situação é muito grave, a situação não está controlada. O governo americano pediu para que todas as pessoas ficassem em casa. Então, já tem 3 semanas que eu já estou em casa fazendo o isolamento social, como solicitado, para minimizar o impacto dessa doença aqui nos Estados Unidos. Então, aqui em Boston já são, hoje do dia 23 de março, já são mais 600 casos. De acordo com colegas nossos, dessa área de saúde aqui de Boston, médicos do hospital MGH, que é um dos maiores hospitais aqui de Boston, esses números são ainda maiores, pelo menos 10 vezes maiores, porque as pessoas não estão conseguindo ser testadas, então não há testes suficientes
para poder entender qual que é a real dimensão dessa situação aqui na cidade de Boston. E a mesma situação se repete nos Estados Unidos como um todo, já são mais de 35 mil casos, e estima-se que esse número seja 10 vezes maior do que de fato está sendo reportado. Então, aqui é a Laís, né? Estou falando para vocês direto de Boston. Eu sou empreendedora na área de saúde e acabei de estudar no MIT, finalizei meu curso aqui no MIT, e as escolas, as universidades também já todas são paralisadas. O MIT e Harvard levou todos, né? Pediu para que todos os seus alunos voltassem para suas casas. E eu estou decidindo também em breve voltar para o Brasil, né, para ficar perto da minha família. Então, vocês se cuidem, né, fique bem, todos vocês aí, e levem muito a sério essas diretrizes, porque é bem importante que vocês se cuidem, que vocês se isolem nesse momento. Então, um abraço a todos e a gente se vê em breve. Até mais. Muito bem, obrigado, Laís, pela sua contribuição. Vamos também à Itália, com Poliana Aguiar, onde a Itália, né, é um país que mais sofre com o coronavírus em todo o mundo. É com você, Poliana. Olá, Davi. Vou passar então algumas informações para vocês de acordo com o Departamento de Proteção Civil da Itália. Até o momento, atualmente, são 4.638 pessoas com resultado positivo para o coronavírus. Outras 7.024 pessoas se recuperaram e 5.476 pessoas morreram em um mês de epidemia, sendo um total de 59.138 pessoas. É importante considerar que só na última semana, na quinta-feira, 475 pessoas morreram, na sexta-feira, 627, sábado, 793 pessoas morreram. E domingo foi registrado o número de 650 pessoas. O Departamento de Proteção Civil atualiza os dados todos os dias às 5 horas da tarde. Um grande abraço. Muito bem, Poliana, obrigado pela sua contribuição. Vamos a Israel com o nosso amigo, o Isaac Cohen, é professor, vive em Israel e traz as últimas notícias direto de Jerusalém. Shalom, amigos do programa Alô Doutor. Aqui quem fala é o Isaac. Eu vivo aqui em Israel, em Jerusalém, onde eu sou professor. E algumas atualizações para os senhores a respeito da situação do coronavírus aqui em Israel. Bom, nós já temos cerca de 1.238 infectados. Infelizmente, na última sexta-feira, um senhor de 88 anos, sobrevivente do Holocausto, chamado Ari Even, ele foi a primeira vítima, né, causada aí, primeiro falecimento causado por conta do coronavírus. E o país segue fechado, em quarentena. As pessoas estão aconselhadas a não sair de casa, a não ser que seja para fazer compras, para ir ao mercado, na farmácia. Israel está fazendo cerca de 5.000 testes diários aí a respeito do coronavírus. Existem estações como que drive-thru, onde as pessoas param com o carro e fazem o teste. Todos aconselhados a ficar dentro de casa. Provavelmente hoje vai ser anunciado pelo primeiro-ministro toque de recolher, né, para os idosos. Então, essa é a situação no momento, mas esperamos que melhore. Um abraço aqui de Jerusalém. Shalom, shalom. Muito bem, né? Nós temos que estar atento ao que acontece também fora do Brasil, né, doutor Eduardo? Um abraço a todos, obrigado pela contribuição, a Laís, a Poliana e também ao Isaac. Como que você vê essa primeira chegada do coronavírus, né? Nós nos precavemos muito, né? A Itália deixou o problema crescer? Ou não deu importância? Talvez o mundo esteja aprendendo com a situação da Itália. As autoridades, e aí não cabe a mim julgar nem nada, mas o comentário é que eles foram um pouco demorados na tomada das atitudes, e aí com isso o vírus se disseminou muito rapidamente, acometendo uma grande parte da população, e aí os hospitais, os CTIs, não conseguem atender todos aqueles pacientes que têm complicações. É uma tristeza, né? Nós queremos, doutor Eduardo, parabenizar toda a equipe, né, do São João de Deus por esse trabalho que tem gerado, ao mesmo tempo, preocupação, mas tranquilidade para a população, né? Porque eu imagino vocês lidarem com uma situação dessa dentro de um hospital que comporta hoje quantos leitos no total? O hospital está girando em torno de 350 leitos, esperando apenas uma autorização do Ministério para eles funcionarem, e desses 39 leitos de CTI adulto, mais 10 de CTI pediátrico. E nós temos que lutar para fortalecer o nosso complexo de saúde São João de Deus. Eu sou totalmente contra
a abertura do hospital regional, principalmente nesse momento. Nós temos um hospital que precisa ser fortalecido, acrescido em todos os âmbitos, né? E aí eu somo aqui a minha palavra, a da Elis Regina Guimarães, né? Que é uma grande amiga, esteve aqui conosco até agora há pouco, de que nós temos que fortalecer o nosso São João de Deus no sentido de trazer, acampar mais serviços e fortalecer as especialidades que ali estão funcionando. Davi, se me permite, eu vejo que realmente nesse contexto é muito mais lógico ter investimentos e focar numa estrutura hospitalar que é complexa, né? Demanda uma série de dificuldades e desafios para colocar em funcionamento, de que tenhamos foco nas instituições que já estão funcionando, né? Então, sabe, o hospital tem toda uma estrutura de CTI, já respiradores, uma série de equipe multiprofissional, enfermagem, médicos habilitados, intensivistas que têm toda uma capacitação para atender esse paciente que precisa de um CTI. Então, eu vejo que é realmente muito mais certo a gente expandir, e o hospital tem essa capacidade de expandir sua capacidade de atendimento, ao invés de tentar abrir muito rapidamente um outro hospital. Muito bem. São quantos casos hoje sob suspeita no São João, Eduardo? Davi, nesse momento nós temos 7 pacientes que estão internados, alguns estão no CTI, e eles estão aguardando o resultado oficial, que é liberado pela Secretaria de Estado. Com todas as características da doença? Sim, a maioria tem a grande parte das características, sim. Muito bem. E com relação ao óbito que aconteceu essa semana, a expectativa desse resultado, doutor Eduardo? A gente tem uma grande expectativa. Infelizmente, a paciente era uma jovem que acabou não conseguindo resistir às complicações respiratórias. Nós entramos em contato com o laboratório da Secretaria de Estado, informamos que aconteceu óbito e pedimos agilidade máxima para a liberação desse resultado. Até o presente momento, ainda não tivemos o resultado confirmatório, mas eu espero que muito em breve a gente tenha esse resultado em mãos. Torcer para que não se confirme, né, esse resultado como positivo, né? Porque seria o quê? O óbito mais jovem no Brasil? Nesse momento, seria o mais jovem do Brasil. Paciente de 31 anos? Paciente de 31 anos. E a gente, infelizmente, a paciente não resistiu. A gente, apesar de todas as medidas instituídas, ela acabou não resistindo às complicações respiratórias. E a gente torce para que realmente esse vírus não esteja causando casos tão graves assim na nossa sociedade, na nossa população. Tá. Rosângela Silva, ela é de Luz, ela quer saber qual é o procedimento para quem precisa procurar o Hospital São João de Deus. Tem alguma recomendação? Nesse momento, Davi, nós temos um fluxo de atendimento para pacientes de convênio, onde esse paciente é atendido num local específico por uma equipe totalmente paramentada. A recomendação é que se esse paciente tiver algum sintoma, ele vai receber uma máscara para receber o atendimento e evitar que esse vírus dissemine lá dentro do hospital. Ok. O Antônio Carlos, que é de Itaúna, quer saber o cuidado com a ala pediátrica, né? Existe um cuidado especial com todo o hospital, né? Mas as crianças, né, e os idosos estão tendo uma atenção redobrada, né, doutor Eduardo? Crianças geralmente causam poucos sintomas, mas transmitem a doença, então nós temos o mesmo cuidado com os demais pacientes, adultos, idosos e da pediatria. Muito bem. Eu gostaria de fazer também a seguinte pergunta. Nós estamos aqui como uma cidade que é polo regional, doutor Eduardo. Os municípios que precisam transferir paciente para o Hospital São João de Deus. O Hospital São João de Deus está rejeitando esses pacientes, está recebendo. Qual é a situação nesse momento para as pessoas que nos assistem em outras cidades, né? Eu tenho conversado com prefeitos de toda a região, sobretudo nessa última semana, e existe uma preocupação disso também, se o Hospital São João de Deus vai receber esses pacientes da região, porque há uma expectativa de reserva de vaga. Sim. Até as cirurgias eletivas estão suspensas, né, nesse momento. Correto. De acordo com o decreto, sugere que a maioria das cirurgias que pode ser adiada deve ser adiada, né, para evitar disseminação do vírus também. Sobre a transferência de pacientes, no caso, se forem pacientes de convênio, existe uma central de regulação do hospital que os médicos podem entrar em contato com esse regulador e viabilizar a vaga. Se forem pacientes do SUS,
obrigatoriamente tem que passar pela Central de Regulação do SUS, que está organizando o fluxo de paciente, seja para Divinópolis, seja para qualquer internação, de acordo com o critério de gravidade. Ok, há estratégias que podem ser adotadas para essa sustentabilidade também do hospital nesse momento de crise. Eu aproveito a oportunidade para pedir a ajuda de toda a população, que nesse momento de crise nós precisamos mesmo de toda a ajuda possível, do empresariado, do comércio. Está realmente difícil de conseguir insumos, equipamentos de proteção, então toda a ajuda da população nesse momento vai ser muito bem-vinda. Eduardo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Você é um grande parceiro e amigo, foi capa da revista Alô Doutor por 2 vezes. Foi, é verdade. E o lançamento da revista até foi cancelado, em função dessa questão de aglomeração de pessoas, mas a 28ª edição já está chegando, está aí no seu vídeo, essa revista que é muito mais conteúdo na sala de espera. Obrigado pela sua presença, um abraço à nossa amiga Elis Regina Guimarães, que tem um compromisso com essa comunicação com toda a região, com o Alô Doutor, e vamos torcer para que a situação se resolva o mais rápido possível, porque o povo também precisa trabalhar. Como é que faz? Verdade. Eu também torço para que isso resolva o mais rápido possível, agradeço muito a oportunidade, espero que possamos lançar outras revistas aí com as festas ótimas que a gente consegue sempre fazer, né, Davi? Obrigado, Eduardo, pela sua presença, e as recomendações são as mesmas para a população, né? É isso. Você como médico nefrologista. É isso, fiquem em casa, lavem bem as mãos, evitar trocar objetos pessoais e vamos evitar a disseminação do coronavírus. Obrigado, Eduardo, pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja os nossos programas pelo site da TV Alterosa, nesta grande audiência sempre medida pelo Ibope e a maior comunicação com a nossa região, com o nosso Centro-Oeste Mineiro. Até lá, até o próximo sábado, até lá um forte abraço, fiquem com Deus e repitam comigo: saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas.